Você quer começar a investir, mas não sabe o que é renda variável? Nesta aula, você vai aprender o que é renda variável. Renda variável é um tipo de investimento cuja remuneração ou retorno do capital não podem ser mensurados no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas de mercado. O mercado de renda variável é composto por títulos e valores mobiliários, e o valor varia ao longo do tempo em função das condições de oferta e demanda, e a maioria dos seus ativos não possui um prazo específico. E quais são as vantagens de se investir em renda variável? Investir em renda variável é uma forma de potencializar os seus ganhos, participando do lucro de grandes empresas, de derivativos, fundos de investimentos, em busca de uma melhor rentabilidade e diversificação da sua carteira. E quais as desvantagens da renda variável? A grande desvantagem da renda variável é o fato dela oferecer um maior risco em relação a investimentos mais conservadores, uma vez que os seus ativos podem oscilar devido ao momento político e econômico do país, e também em relação às expectativas de mercado de outros investidores. Os principais tipos de investimentos em renda variável são ações, fundos de investimentos, derivativos, ouro, criptomoedas e commodities. Agora vamos falar do principal tipo de renda variável, as ações. Uma ação é a menor parte de um capital social de uma empresa. Logo, o investidor que adquire uma ação passa a ser acionista e sócio dessa empresa, passando a participar dos seus resultados. As ações são emitidas por companhias de capital aberto que desejam captar recursos para desenvolver projetos em troca da participação nos seus negócios. As ações são negociadas na Bolsa de Valores e os seus preços variam conforme a oferta e a demanda. Assim, se muitos investidores desejam comprar uma determinada ação, o seu preço tende a subir. Mas se muitos desejam vender essa ação, os seus preços tendem a cair. Há duas formas de se lucrar com as ações. A primeira delas é pela valorização do seu preço. Neste caso, você pode comprar uma determinada ação e vendê-la a um preço maior. A segunda maneira é por meio da distribuição de proventos. Proventos são benefícios distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. Entre os seus vários tipos, nós temos os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e os direitos de subscrição. Considerando a oscilação constante dos preços, o investimento em ações geralmente são utilizadas em estratégias de longo prazo. Os papéis, assim como as ações também são chamadas, são identificadas na Bolsa de Valores por códigos. Por exemplo, a Petrobras é negociada com o código PETR3 e PETR4. As ações terminadas com o código 3 são as ações ordinárias, as ONs, e as terminadas com o código 4 são as preferenciais, as PNs. O investidor que adquirir ações ordinárias pode votar em assembleias, proporcionalmente ao número de ações que possui. Já as preferenciais têm preferência na hora da distribuição de dividendos. As ações são negociadas no mercado fracionário ou de lote padrão. No caso de lote padrão, as ações são negociadas em múltiplos de 100, ou seja, você pode adquirir 100, 200, 300 ações e assim por diante. Já no mercado fracionário, o investidor pode adquirir até mesmo apenas uma ação da empresa. Cuidado ao comprar uma ação na bolsa. Atente para os indicadores de valuation, endividamento, rentabilidade e crescimento da empresa. Analise o preço histórico da ação, a fim de não comprar um papel
em patamar muito alto. Verifique se a empresa paga dividendos recorrentemente e procure o setor de relações com o investidor ou ajuda de profissionais de investimento caso tenha dúvidas sobre os resultados da empresa. Agora, vamos falar sobre os fundos de investimentos. Fundos de investimentos são um tipo de aplicação em que o investidor compra uma cota de um patrimônio que é administrado por um gestor e tem autonomia na gestão desses recursos, de acordo com a modalidade e o regulamento do fundo. Basicamente, os fundos de investimentos são uma aplicação coletiva, em que os investidores se reúnem para investir em diferentes produtos do mercado financeiro. E o objetivo de um fundo de investimento é gerar riqueza para os seus cotistas. Existem diversos tipos de fundos de investimentos, tais como fundos de renda fixa. Um fundo de renda fixa, explicando de maneira simples, é uma carteira formada por produtos de renda fixa, como as LCIs, LCAs, os CDBs e títulos do Tesouro Nacional. Fundos de ações. Fundos de ações são uma forma de investir em papéis de empresas na Bolsa de Valores por meio de um condomínio formado por cotistas. Fundos cambiais. Fundos cambiais são fundos de investimentos que investem em ativos relacionados à moeda estrangeira, como o euro e o dólar. Fundos multimercados. Os fundos multimercados podem alocar o seu capital em diferentes tipos de ativos, seja de renda variável ou de renda fixa. Fundos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários podem alocar seus recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários. Exchange Traded Fund, os ETFs. Os ETFs são fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores. Os ETFs possuem ativos que compõem uma carteira de um determinado índice com o objetivo de replicar o desempenho desse mesmo índice de referência. Cuidados ao investir em fundos de investimentos. Pesquise a experiência e o histórico do gestor, avaliando o seu desempenho em fundos anteriores e a estratégia de investimentos. Analise a política de investimentos. Cada fundo possui uma política de investimentos, onde define quais são os ativos que aquele fundo pode investir. Analise essa política e verifique se ela está alinhada com seus objetivos e tolerância ao risco. Analise as taxas e despesas do fundo. Os fundos de investimentos geralmente cobram taxas de gestão e outras despesas. Essas taxas podem reduzir significativamente os seus retornos ao longo do tempo. E leia também a documentação disponível no fundo, como o prospecto e a lâmina do fundo. Mercado de derivativos tem como principal função oferecer proteção contra o risco na variação de preços de um determinado ativo ou mercadoria. Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência. O ativo referência pode ser físico, como café, ouro e milho, ou financeiro, como ações e taxa de juros. Há 4 modalidades de contratos derivativos: contrato a termo, contrato futuro, contrato de opções e contrato de swaps. Na aula de derivativos, vamos abordar cada um deles. O investimento em ouro costuma ser feito para proteger o dinheiro em períodos de crises inflacionárias, quando há uma perda substancial no valor da moeda brasileira. O ouro não costuma sofrer essa pressão, por ser um bem precioso e escasso, diferentemente do dólar ou de qualquer papel-moeda. Em vez de comprar diretamente o metal, é possível investir em fundos de ouro ou negociar contratos futuros de ouro. Criptomoedas. Categoria recente de ativo financeiro, as criptomoedas são moedas virtuais que são protegidas por criptografia e pela tecnologia blockchain. A criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin e é considerada a primeira criptomoeda descentralizada da história. A B3 já possui ETFs de criptomoedas, possibilitando investir em Bitcoin e outros ativos digitais, contando com toda a segurança da B3 e dos órgãos reguladores do Brasil. Commodities.
Commodities são matérias-primas básicas do nosso dia a dia, como o café, o milho e o petróleo. A sua principal característica é ser pouco processada, sendo utilizada na produção de produtos com maior valor agregado. Os seus preços variam diariamente de acordo com a oferta e a demanda. E na B3 é possível encontrar contratos de negociação das principais commodities brasileiras. Os contratos disponíveis na B3 são de café, etanol, açúcar cristal, boi gordo, petróleo, milho, soja e ouro. Então é isso, pessoal. Esta foi a quarta aula do curso da Introdução ao Mercado Financeiro. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se tiver dúvidas sobre o assunto, deixe aí nos comentários para que possamos interagir e sanar essas questões. Contribua para esse projeto. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que também querem se tornar investidores. Conheça a estratégia Serente na plataforma Osmo Investimentos. Você não vai acreditar como é essa estratégia de longo prazo. Forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.